Hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente. Esse é um assunto que não está, pelo menos ainda não, né? Não está tão dentro do dia a dia, não está tão dentro das rodas de discussão de profissionais de marketing, apesar de ser um assunto extremamente relevante, que com toda certeza vai ganhar espaço, vai ser debatido cada vez mais ao longo do próximo ano, certo? E bom, só dando aquele último check, todo mundo ouvindo, todo mundo vendo direitinho. Caso tenha algum problema, mandem no chat aí que eu tento corrigir. E, bom, estamos aqui hoje para falar sobre o futuro do marketing digital, né? O futuro cookieless. E, bom, o que é isso? Por que é importante esse assunto? Qual que é a correlação que os cookies têm com a minha atividade de marketing digital todo santo dia? Enfim, esse é um pouco do tema sobre o qual a gente vai conversar hoje. E no final do dia, pessoal, a nossa conversa hoje ela é muito centrada em mensuração, certo? Mensuração, a arte de medir os resultados, a ciência de medir os resultados gerados a partir de todas as nossas ações ali do marketing digital. E para falar um pouco do cookieless, o que é isso, como que funciona, eu quero antes trazer aqui uma rápida provocação, né? Qual que é a diferença essencial entre fazer a veiculação de um anúncio online, como esses exemplos aqui de ads de Facebook Ads, Meta Ads, que estão sendo veiculados pela Oi, ou o anúncio, talvez o formato mais tradicional de todos os tipos de ad, né, o outdoor, que é uma mídia essencialmente offline. Qual que é a principal diferença dentre esses dois caras aqui? A gente pode fazer uma lista, né, de diferentes formas de interação, de como cada um dos dois funciona, de qual que é o processo para que um seja publicado, tempo de duração de campanha, agilidade, enfim, tem uma série de coisas que influenciam, uma série de diferenças aqui, mas tem uma diferença muito fundamental entre esses dois caras aqui, que está no que é a base do como a gente faz marketing digital, que é o que justifica boa parte das ações que a gente tem dentro do marketing digital. E essa diferença é justamente a capacidade que a gente tem de mensurar o resultado de cada um desses tipos e formatos de mídia. Enquanto no outdoor a gente até tem algumas formas de gerar métricas, de gerar algum nível de atribuição ou influência de um formato de mídia como esse, no online a gente tem um feedback que ele é imediato e, entre aspas, vamos colocar assim, muito preciso, muito bem direcionado. Então, a mensuração ela é a base para a gente diferenciar uma campanha digital para o off. É o que vai ser um dos principais pontos que vai justificar ali, né, o nosso querido marketing digital. Eu coloco na conta aqui também de pilares que sustentam o marketing digital alguns outros elementos além da mensuração. Eles não vão ser o foco da nossa conversa hoje, mas é importante que vocês tenham em mente que, apesar deles não serem o foco, eles são elementos que estão correlacionados também com a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Escala. Bom, uma das diferenças que a gente tem entre o on e o off, isso não é uma regra, né, para todos os placements, é a escala que a gente consegue ter dentro da mídia digital. É muito, entre aspas, mais barato distribuir um anúncio digitalmente do que em boa parte dos formatos off. O segundo ponto, a mensuração. Como eu comentei para vocês, a gente consegue atribuir cliques, atribuir visualizações, atribuir conversões, atribuir receita para criativos que foram veiculados de forma digital. E, por fim, algo que também é um dos pilares ali que sustenta a operação de digital é a capacidade que a gente tem de segmentar coisas dentro do meio digital. A gente pode definir qual é a faixa etária que eu quero que veja no anúncio, né? Diferentemente de um outdoor na rua. Mas, bom, focando aqui no nosso ponto principal, que é a mensuração. Eu quero que vocês entendam qual que é a importância da gente medir resultado.
para além do óbvio, né? Para além daquilo que já está na cabeça de vocês, né? Pô, se eu não medir o resultado das minhas campanhas, eu fico no escuro, não faço mais nada. Mas, para que a gente consiga entender isso, eu vou estar lá no ano de 1800 e bolinha, tá? Que é quando nasce John Wanamaker. John Wanamaker é um empresário norte-estadunidense, bastante famoso. Ele foi diretor-geral dos Correios, ele é tido também como um dos pais da publicidade, não da publicidade moderna, Oliveto e tal, mas um dos pais aqui da atividade de marketing. E ele tem essa frase bastante famosa, que é muito possível que alguns dos colegas de profissão que estão presentes aqui hoje já tenham ouvido, né? Metade do meu investimento em anúncios é jogado fora, o problema é que eu não sei qual é a metade, né? E essa é a realidade de um mundo onde a gente só tem o formato da direita aqui para trabalhar. Essa é a realidade de um mundo onde a gente não tem as possibilidades que o digital entregou até agora para a gente, do ponto de vista de mensuração, de tracking, de atribuição de resultado. Portanto, é algo extremamente importante, é algo extremamente impactante na nossa vida, tudo aquilo que mexe com a capacidade de mensurar resultado no meio digital. Então, como vocês podem ver, mesmo o John Wanamaker lá em 1800 e bolinha, o cara morreu em 1922 e ele já tinha dores relacionadas à mensuração. E, em linhas gerais, o que aconteceu nos últimos anos? Foi dado doce para nós, marqueteiros, né? A gente passou a medir tudo em todos os lugares o tempo todo, né? E agora a gente está entrando numa fase onde o pilar da mensuração, o elemento que em 99% dos casos proporciona a nossa capacidade de aferir o resultado das nossas campanhas, ele vai se transformar, ele vai deixar de existir como ele é hoje. E o que é esse cara? É o cookie, certo? Cookie. O que é um cookie? Vamos começar recapitulando por aqui. Beleza, ele é o pilar que sustenta toda a operação de marketing digital, de, enfim, muitos mercados. Mas que diabos é o cookie dentro desse contexto? A ideia aqui não é formar nenhum programador front-end aqui que vai manipular detalhes do cookie ali, mas eu quero que vocês, ao menos, tenham uma noção geral de como ele se aplica ao nosso contexto. E para isso eu trouxe aqui uma conceituação básica. O que é o cookie dentro do nosso contexto? Ele é um coletor de dados que é responsável por capturar o que está acontecendo dentro da minha página e transmitir essa informação para uma plataforma de mídia, para uma outra plataforma que armazena dados, eventualmente para um CRM. As aplicações são infinitas. Para uma plataforma que vai customizar a experiência do meu site em função do perfil do usuário. Tudo isso é, na sua grande maioria dos casos, gerido por meio de cookies, certo? Essa é a importância que a gente tem no cookie. O cookie, ele coleta isso. E por que ele é tão importante? Ele é extremamente importante porque esse processo de entregar o feedback para uma plataforma de mídia é o que vai fazer com que você olhe lá depois no teu gerenciador de anúncios ou no teu CRM e veja, essa campanha teve investimento de X, gerou tantas impressões, tantos cliques e teve X conversões. O que diz para a gente quantas conversões a nossa campanha gerou, quantos usuários clicaram num determinado botão, quantos usuários permaneceram na página por X período de tempo, hoje são os cookies. São os cookies third party. E onde que mora o nosso grande problema aqui? Essa daqui é uma timeline que mostra um pouco do processo de transformação que veio acontecendo ao longo dos últimos anos no mercado. Mas eu quero dar um breve contexto para vocês. Essa é uma discussão que não tem fim, então eu vou citar aqui alguns principais acontecimentos que estão fazendo com que a gente passe por um processo de transformação. Como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem N grandes eventos ao longo dos últimos 5, 6 anos que vão bloqueando
a utilização de third-party cookies. A gente já vai conversar um pouquinho sobre a diferença de third-party e first-party daqui a pouco. Mas, ao longo dos últimos anos, há uma tendência, há um processo no mercado de extinção da utilização de cookies third parties. Esse processo ele tem origem nas discussões relacionadas a políticas de privacidade, certo? Então, se a gente voltar alguns anos atrás, vocês podem se lembrar do escândalo da Cambridge Analytica, vocês podem se lembrar também de quando surgiu a GDPR, né, que é a regulamentação sobre proteção de dados de usuários europeia. Algum tempo depois, a gente teve o nascimento, isso é uma coisa que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje viram o início da discussão, a implementação e a adoção total da LGPD, que é algo que veio para o Brasil, e junto com isso, boa parte das plataformas, boa parte dos browsers tem tomado o partido do usuário enquanto ferramenta, né, enquanto posicionamento de mercado. E o partido do usuário prega que os dados são nossos e a coisa não é mais tão bagunçada quanto era alguns anos atrás. A gente quer ter controle sobre os nossos próprios dados. Logo, uma transferência de um dado de sessão meu, de uma atividade, um padrão de consumo meu, ela tem que ser pré-autorizada. Então, existe todo um movimento de reposicionamento do mercado, de readequação do mercado, que culmina num cenário mais protetivo no que diz respeito a dados de usuário. Dentro de todo esse contexto, muitas coisas foram acontecendo. Uma delas é, por exemplo, vamos pegar o histórico mais recente aqui, uma delas é, por exemplo, o famosíssimo update da Apple que trouxe os iPhones para o iOS 14. Se você faz marketing e você estava trabalhando em 2020, provavelmente você foi afetado de alguma forma por esse update. Esse foi um pequeno soco ali que as operações de marketing tomaram. E junto com outros updates, a gente já teve, por exemplo, alguns anos atrás, o Firefox excluindo a utilização de third-party cookies, o Safari já não permite a utilização de third-party cookies há bastante tempo, o Opera, dentre vários outros navegadores. A questão é o seguinte, tudo isso impactou e minou o nosso resultado de forma, para alguns mercados, super expressiva, mas, na média, algo um pouco mais residual. Foi uma perda marginal, vamos colocar assim. A questão é que a gente tem previsto para o terceiro trimestre do ano que vem, e esse é um prazo que já foi postergado algumas vezes, e dessa vez, aparentemente, é sério mesmo, dessa vez a coisa vai acontecer. A gente tem previsto o Third Party Cookie Phase Out, que é basicamente a conclusão do projeto de exclusão de cookies third party do Google Chrome, certo? E aí, por que agora a coisa realmente ficou séria? Né? Primeiro, a partir do início do próximo trimestre, a partir de janeiro do ano que vem, 1% de todos os usuários do Google Chrome worldwide, né, eles não especificaram como vai ser a distribuição por região, mas 1% de todos os usuários do Chrome já terão os cookies third party, a utilização de cookies third party excluída do seu navegador. Logo, a gente não vai conseguir mais medir algumas coisas para 1% dos usuários. E, ao final do período de implementação aqui, que vai acontecer por volta do primeiro mês, do terceiro trimestre do ano que vem, a gente tem o encerramento da atividade de cookies third party em toda a plataforma do Google. Então, esse é um indício e um grau de detalhe no cronograma que até então a Google não tinha passado para a gente. Isso aqui foi publicado em 11 de outubro, se não me falha a memória. E por que isso daqui é tão preocupante, vamos colocar assim, para nós, enquanto anunciantes, enquanto marqueteiros? Porque, olhando para um cenário global, o Google Chrome é responsável por 64% de todo o market share de navegadores. Então, muito provavelmente o teu usuário tem como navegador primário o Google Chrome. Eu estou falando com vocês agora a partir do meu Google Chrome.
Garanto que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje estão assistindo essa live a partir do Google Chrome. Seguindo, quando a gente olha para nível de América do Sul, esse número chega praticamente a 80%. Quando a gente olha para o Brasil, esse número vai chegar ali na casa dos 75%. Então, 3 de 4 usuários que utilizam provavelmente a estrutura digital de vocês, de site, etc., hoje, são usuários que estão fazendo isso por meio do Chrome. Logo, o não ter mais third-party cookies disponíveis no Chrome significa não ter mais third-party cookies disponíveis em lugar nenhum. Logo, o que sobra também já são plataformas que não utilizam esse tipo de tecnologia. Dado o cenário, né, de timeline, as coisas estão, de como as coisas vão sumir, quais são os timings, eu quero entrar um pouco mais a fundo aqui na importância disso, qual que é o impacto que eu tenho, como que essa coisa funciona, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, uma vez que o cookie é o cara responsável por pegar dados do meu site, enviar esses dados para o Facebook, para o Google, para o TikTok, para qualquer que seja a rede de anúncios, ele é o responsável por mensuração, e ele é o responsável também por me ajudar e ajudar as plataformas a produzirem diferentes tipos de segmentação. Se eu tiro esse cara da jogada, se eu tiro o pilar, que é o third party cookie, eu passo a ter uma queda no meu retorno sobre ad spend, né? Meu ROAS, meu ROI, ele vai embora, e minha performance geral de marketing, não estou falando só de mídia paga, a gente está falando de performance geral, ela tende a cair. Beleza. E agora? Eu quero explicar para vocês um pouco mais a fundo do que se trata o final dos cookies, qual que é o caminho de solução, com o que a gente tem que se preocupar a partir de agora, certo? E para conseguir explicar isso, eu quero recapitular aqui o conceito de first party data e third party data. Esse é um tal que infelizmente trata, ou felizmente para alguns, né, trata de questões mais técnicas, né, trata dos tubos e conexões que estão por trás ali de uma estrutura de marketing digital. Portanto, caso vocês tenham dúvidas, por favor, mandem no site, é para que isso aqui vire um bate-papo e a gente consiga desmistificar como tudo funciona para o maior número de pessoas possível, certo? Mas, primeiro, conceito de first party data e third party data, até trazendo para vocês alguns exemplos práticos. Primeiro ponto, os cookies deixarão de existir, Eduardo? Não. Cookies continuarão sendo utilizados. A questão é que o tipo de cookie que é o predominante, o mais comum, a regra, né, o padrão de mercado, é um third party cookie. Esse cara vai deixar de existir. O que vai continuar existindo são first party cookies, dados que coletam, cookies que coletam dados de primeira pessoa. Sobre esse cara a gente vai falar já. Como é que funciona um processo de coleta de dados third party, de terceira pessoa? Bom, o nome é um tanto quanto autodescritivo, mas eu vou utilizar aqui essa ilustração para explicar para vocês. Então, aqui na direita a gente tem um exemplo de coleta de dados third party. Na prática é o seguinte, o usuário então eu tenho um usuário, que vai ser o second party, esse usuário ele vai acessar o meu site, e vindo a partir das minhas campanhas ou de um blog post, redes sociais, tanto faz, certo? Esse usuário ele vai acessar o meu site e dentro do meu site ele vai interagir com a página, ele vai permanecer na página, ele vai visitar outras páginas, ele vai clicar em botões, ele vai também preencher formulários, por exemplo. Uma vez que o usuário entra no meu site e clica num determinado botão, qual que é o processo hoje? O usuário entrou no meu site, clicou no botão de WhatsApp. Eu vou coletar a informação de que o usuário clicou no botão de WhatsApp por meio de uma conversão que está instalada ali, e essa informação vai ser pega do meu site e vai ser jogada diretamente lá para a plataforma de mídia que trouxe esse usuário para o meu site. Então, qual é o processo? Vi um anúncio, por exemplo, no Facebook, cliquei nesse anúncio, fui para dentro do site, cliquei no botão, e o feedback ele é feito por meio do cookie, certo? Então, eu estou pegando o dado do usuário que está dentro do meu site e estou transferindo ele diretamente para um terceiro, no caso, a Meta, certo? Essa é a relação third party.
Logo, ao mesmo tempo que essa relação, eu sou beneficiado de forma, eu, anunciante, sou beneficiado de forma direta por essa relação, né? Eu estou atribuindo resultado às minhas campanhas, eu também sou eu sou beneficiado de forma indireta. Porque é o seguinte, vamos lá, o usuário acessou o meu site, vamos supor que eu tenho um e-commerce e ele colocou 3 produtos no carrinho, certo? Da mesma forma que eu mando a informação do gerou um clique para o Facebook de forma third party, eu vou mandar para o Facebook também, o usuário adicionou o produto A, B e C ao carrinho. Tendo a informação de qual o produto que o usuário adicionou ao carrinho, o Facebook tem dados sobre padrão de comportamento, dados sobre interesses do usuário. E é coletando os dados de dezenas de milhares de websites que são acessados todos os dias que o Facebook é capaz de formular audiências como, e aí aqui entrando até um pouquinho no detalhe, se você já viu um gerenciador de anúncios no Facebook na vida, você sabe que tem audiências como, por exemplo, usuários do Brasil que preferem produtos de valor intermediário ou alto, pessoas que têm interesse em X, usuários que têm interesse em roupa de banho. Como é que o Facebook sabe isso? Ele sabe isso porque todos os dias eu tenho milhares de sites mandando dados de forma third party para dentro da plataforma do Facebook, a fim de mensurar os resultados de suas ações de marketing. Qual que é o que acontece por tabela? Por tabela, Facebook, Google, todas as networks, eles passam a ser uma super esponja que vai coletar dados a partir da interação de usuários com milhares de sites, certo? Então, quando eu digo que os cookies eles estão relacionados com a nossa capacidade de mensurar, mas também estão relacionados com a nossa capacidade de segmentar, é sobre isso que eu estou falando, certo? É sobre a transferência de informação third party. Eu estou pegando dados de usuários e mandando para um terceiro, pegando dados de usuário e mandando para um terceiro. E acabou a bagunça, certo? O Google Chrome delimitou que a partir do terceiro trimestre do ano que vem, a gente não vai mais poder utilizar um cookie que coleta dados de usuários que estão dentro do meu site e manda direto para terceiros, certo? O que vai passar a imperar agora é a coleta de dados first party, que é basicamente o processo de o usuário vai entrar no meu site, ele vai clicar num botão e um cookie, certo? Também um cookie, vai pegar a informação de usuário clicou no botão de WhatsApp e vai mandar para uma base de dados proprietária minha, certo? Ele vai mandar essa informação para algo que está no meu domínio. É uma coleta first party. Vocês já utilizam cookies first party todos os dias e vocês não sabem. Por exemplo, o cookie first party o cookie que manda as informações do site de vocês para o Google Analytics 4, que começou a rodar esse ano, é um cookie first party. Essa é uma interação que vai continuar sendo permitida. E bom, dito isso, gente, se tiverem alguma dúvida sobre relação third party first party, já mandem aqui, a gente vai batendo isso. Mas dito isso, conceituando aqui um pouquinho de como acontece a troca first party, como acontece a troca third party, eu quero entrar um pouco mais no detalhe hoje de como o processo de mensuração de campanhas acontece, certo? E aí é muito parecido com o que eu descrevi agora. Hoje, o usuário ele vai acessar o meu site, ele vai interagir com a minha landing page, ele vai falar, achei interessante, estou precisando de uma agência de performance de geração de demanda, vou converter aqui no site dessa tracker. Preenchi o formulário, logo, uma vez que o formulário é enviado, o cookie vai identificar o evento, o disparo do evento formulário enviado, e esse evento vai ser devolvido para o Meta, para o TikTok, para o Google, qualquer que seja a rede de anúncios que vai ser utilizada ali no processo. E essa relação, ela deixa de existir. E aí que começa o trabalho que entra a era cookieless. Como é que a gente mede o resultado das nossas campanhas? Como é que a gente otimiza as nossas campanhas sem a utilização de um cookie third party? Esse é o novo processo que deverá ser utilizado. Ele é um processo que mexe bastante na lógica. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe e explicar para vocês como isso afeta vocês. Mas, bom, em linhas gerais,
o processo, olhando por cima, ele parece muito parecido com o anterior, né? Pô, mas é a mesma coisa, cara. E o diabo mora nos detalhes, certo? Porque é o seguinte, como é que o processo vai acontecer a partir de agora? O usuário vai entrar no meu site, vai interagir com a página e vai preencher o formulário. A questão é a seguinte, uma vez que esse usuário preencher o formulário, um cookie, first party, vai identificar que, olha só, tive um evento, formulário preenchido, sendo disparado aqui por esse usuário. Ele vai pegar essa informação e, ao invés dele mandar esse dado diretamente para o Meta, para o Google ou para qualquer que seja a minha plataforma de anúncios, ele vai mandar esse dado para uma base de dados proprietária minha, certo? O que é essa base de dados proprietária? Ela pode ser quase que literalmente qualquer coisa, tá? Você pode utilizar como base de dados proprietária tua o próprio Google Analytics. Você pode utilizar como base de dados proprietária de sua, o seu Pipe Drive, o seu RD Station, o seu HubSpot. Você pode utilizar um Customer Data Platform, que é uma solução mais específica para esse tipo de problema. Enfim, você pode usar uma planilha no Sheets, se você quiser, e tiver paciência suficiente para integrar isso. A questão é, você vai coletar esse dado e mandar isso para uma base de dados proprietária. A partir do dado, uma vez que o dado está na sua base de dados proprietária, você pode fazer a transmissão dele para uma plataforma de anúncios. Você pode mandar a informação do usuário preencher o formulário, essa informação é minha, ela está na base de dados minha, e você pode enviar essa informação para o Facebook, para o Google, para o TikTok, etc. A questão é que esse processo de envio de informação agora será feito por meio de uma API. No caso do Facebook, provavelmente a API mais famosa até o momento é o Conversions API. O Conversions API nada mais é do que a ferramenta que vai conectar o seu pixel, né, sua conta de anúncio, seu pixel, com a tua base de dados proprietária. No caso do Google, eles chamam de Offline Conversions. Provavelmente é um nome que deve ser alterado junto com o Privacy Sandbox no ano que vem. No caso do TikTok, também a API de eventos. No caso do LinkedIn, outro nome. Mas no final do dia, todos esses são conectores que vão ligar base de dados que estão sendo alimentadas por uma coleta de dados first party com os provedores de mídia. E esse é um processo de conexão que é atualmente bem mais complexo do que o processo de simplesmente instalar um snippetzinho de código, né? Instalar o cookie lá no footer ou no header do teu site. É um processo que vai exigir um pouco mais de leitura de cenário, que vai exigir, em alguns casos, superar algumas barreiras técnicas para que a gente consiga fazer algo que antes a gente fazia apertando um botão no nosso gerenciador de anúncios, certo? Então, quando a gente olha para a transformação de third party para first party, em linhas gerais, é isso que está sendo transformado, certo? A gente está trazendo a coleta de dados, trazendo o envio de dados do meu site para a plataforma de mídia do front-end para um envio de dados que vai acontecer via API, via back-end, certo? A gente manda isso de uma base de dados para outra. E aí, eu quero entrar também em um outro detalhe aqui com vocês. Beleza, caótico, Eduardo. Entendi que eu vou ter uma dor de cabeça do caramba para simplesmente conseguir computar conversões na minha conta, coisa que eu fazia com o pé nas costas até hoje, faço, né? E vou fazer mês que vem, daqui a um tempo isso vai dar ruim. Beleza. Nem só de aspectos negativos vive a vida first party, certo? A gente tem uma série de aspectos positivos que devem ser destacados e exaltados aqui também. Porque é o seguinte, ok, eu estou enviando dados para uma base de dados proprietária minha e eu estou mandando isso via API para a plataforma de mídia. Legal, essa parte eu entendi. A questão é que, nessa minha base de dados, eu posso guardar basicamente qualquer tipo de informação, certo? É lógico que você vai ficar restrito ali, por exemplo, limitações do Google Analytics, caso você esteja utilizando ele como base de dados proprietária, mas isso é um problema que não existe em outras ferramentas. Uma vez que eu posso guardar qualquer tipo de dado aqui, e
as APIs de conversão que vão receber esses dados nas plataformas de mídia aceitam praticamente qualquer tipo de evento customizado, eu posso trabalhar outros tipos de dados, além de impressão, clique, lead, etc. É isso que a gente chama de a criação do data bag, certo? Que é a utilização de dados mais profundos, dados que não estão na superfície da operação de marketing de vocês, como uma ferramenta de otimização, certo? Seguinte, vamos supor que eu tenho como minha base de dados o meu CRM. E dentro do meu CRM, eu tenho, beleza, a informação de quantos leads eu gerei, mas eu tenho ali o acompanhamento também de, olha, esse lead veio de Facebook e ele teve um lead score de tanto, logo ele virou um MQL, depois ele avançou e se transformou em um SQL e virou uma venda que vai me gerar um LTV de tanto. Veja, eu tenho uma série de informações aqui que são extremamente valiosas do ponto de vista de resultado, né? São resultados mais relevantes até do que a geração do próprio lead. Lead score, qualificação, MQL, SQL, LTV, MRR, etc. Que são dados hoje que não são aproveitados para a otimização de campanhas, não são aproveitados para a otimização da nossa operação de marketing como um todo. E quando são de forma mais analítica, de forma mais manual. A questão é, utilizando uma API de conversões para enviar esses dados para as plataformas de mídia, é possível começar a devolver outros dados que estão dentro da minha conta, dentro do meu CRM, para o Facebook, para o Google, etc. Se eu quiser, eu posso devolver, por exemplo, para o Facebook, ok, eu veiculei uma campanha dentro da tua plataforma e ela gerou 10 leads. Mas eu posso devolver também como evento customizado, olha, essa campanha, ela gerou 10 leads, dos quais 6 eram SQLs, dos quais 6 têm um LTV projetado de tanto, dos quais tantos tiveram um lead score acima de X. Enfim, a gama de possibilidades que a gente tem aqui, ela é infinita. A gente pode mandar basicamente qualquer tipo de dados via API para a conta de anúncios. Isso muda completamente o jogo. Muda completamente o jogo. Porque hoje eu rodo uma campanha e eu vou utilizar uma estratégia de maximizar cliques, maximizar conversões, quando muito. Eu vou contabilizar na minha campanha quantas conversões eu tive, quantos leads eu gerei, quantos cadastros foram gerados a partir da minha operação. Ok, isso é bom, bacana. É um insumo de otimização? Vale. Ele dá um indício de comportamento relevante para a campanha. A questão é, a gente vai ter a possibilidade, uma vez que a gente utiliza APIs de conversão, de entregar uma super recursividade de audiências para as contas de anúncios. A gente vai poder dizer, olha, campanha, você gerou um SQL, você gerou um lead desqualificado. A gente vai poder gerenciar uma campanha que vai ter como objetivo de otimização lá dentro, não é maximizar clique, maximizar lead, é maximizar SQL, maximizar venda, maximizar clientes com LTV projetado superior a Y, dentre outras questões. Então, onde eu quero chegar? A gente tem sim o ônus de uma transformação em algo tão sensível que vai acontecer ao longo do ano que vem, mas a gente também tem um bônus muito grande, que é o avanço das tecnologias que permitem que a gente faça uma utilização mais estratégica dos dados que são gerados a partir da nossa operação de aquisição de clientes. E aquisição de clientes não é só marketing, tá? Aquisição de clientes, aquisição, retenção, land expand, enfim, nossa operação de receita. A gente pode, e se você pudesse fazer um lookalike dos clientes que têm uma maior inadimplência para negativar nas suas campanhas, supondo que o seu negócio seja um negócio de ciclo curto de venda. Essa é uma informação que está disponível no teu financeiro, mas que hoje não é utilizada. A partir do momento em que a gente centraliza tudo isso em uma base de dados e utiliza essa base de dados para operar campanhas, vai ser possível. Esse é o grande benefício que a gente vai encontrar uma vez que a gente estiver utilizando estruturas de dados first party, certo? E aí, aqui eu tenho 3 pontinhos
sobre, ok, como é que eu começo a resolver esse problema, Eduardo? Eu ainda não vi um caminho de solução muito prático para isso que você está falando. Eu entendi que eu vou ter um problema de mensuração, não entendi ainda exatamente como ele vai acontecer, e aqui vem a respostinha de consultor, né? Que é tudo depende, tá, pessoal? Alguns negócios vão ser super impactados por isso. Outros negócios vão sentir um impacto, mas talvez seja uma coisa mais atenuada. Depende. Minha recomendação é, primeiro, compreenda o seu cenário atual, né? Meu cenário atual, qual é a dependência que eu tenho de marketing digital? Qual é a dependência que eu tenho de mensuração de eventos? Sejam eles atrelados a campanhas pagas, sejam eles atrelados à minha atividade de SEO, por exemplo. Analise o seu cenário atual. Por quê? Existem N caminhos de solução possíveis para esse problema. Existem N tecnologias que podem ser utilizadas para fazer as integrações que vão ser demandadas para a correção desse problema. E tudo isso vai depender do seu contexto de business. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Tem operações onde eu vou ter que plugar a minha landing page ali num processo, plugar minha landing page num banco de dados, fazendo uma coleta first party, devolvo isso para o Facebook de maneira simplificada e está tudo certo. O caso da Tractor é um caso parecido com esse. A gente não tem uma operação super complexa. Mas existem empresas que têm processos de aquisição que vão acontecer via aplicativo, que vão acontecer via mesmo uma aplicação web, ali, um fluxo de cadastro, por meio do qual o usuário vai inputando informações que depois vão precisar ser devolvidas para a plataforma de mídia. Então, existem diferentes graus de complexidade. Da mesma forma que tem diferentes graus de complexidade para instalar o pixel do Facebook. Tem o nível colar no rodapé, tem o nível instalar um SDK, algo mais complexo ali dentro de produto. Portanto, compreender o cenário, entender o que está acontecendo no seu negócio vai ser algo importante e vai evitar prejuízos, tá? É muito fácil de gastar com tecnologia desnecessária. Seguindo, o que mais que a gente tem aqui dentro do processo de compreensão? Recomendações. Supondo que você entendeu que o seu cenário é um cenário menos complexo ou mais complexo, ou simplesmente tenho tempo, não tenho tempo para lidar com isso, busque ajuda, tá? E o busque ajuda aqui não necessariamente sai para contratar uma consultoria carésima que vai resolver esse problema para você, ou não, venha conversar com a Track, calma. Da mesma forma que a gente resolve boa parte dos problemas de marketing digital, pode ser que, por caso de vocês, seja um problema que se apresenta em uma forma menos complexa, que vai poder ser resolvida por uma solução menos complexa, mesmo que não seja da forma mais refinada. Então, assim, entendam onde vocês estão se metendo primeiro, depois busquem benchmarks, conversem com empresas que resolvem esse tipo de problema, que têm soluções para traqueamento, pesquisem sobre o tema e assim vocês começam a desenhar ali qual vai ser o caminho de solução, certo? Qual vai ser o plano de implementação que vocês terão para esse desafio. E aí, acredito que os dois slides anteriores eles são até um tanto quanto óbvios. E esse daqui não é diferente, mas o que é a mensagem central que eu gostaria de passar para vocês depois desses 3 pontos aqui? A mensagem central não deixem de se preocupar com essa questão. Não deixem de resolver esse problema e façam isso o quanto antes. Provavelmente quem está aqui hoje tem contato com Web Analytics, tem contato com uma estrutura de marketing e acompanhou como foi o processo de migração do Google Analytics Universal para o GA4, que aconteceu de maio para junho desse ano. Aqui na Tractor a gente acompanha uma série de empresas e muitas das empresas que já estão dentro de casa e recebem
orientação, né, o guidance da Tractor sobre isso, tiveram dificuldade de assinar por que a gente tem que migrar, funciona tão bem, porque você não tem escopo, né? Muitas empresas buscaram a gente, então, o GA4, ele nasceu, aliás, o GA Universal, ele morreu ali de junho para julho, maio para junho, se não me falha a memória, e teve gente que veio buscar a gente em outubro para resolver esse problema. A gente não está falando de empresa de fundo de quintal, uma empresa. Estamos falando de empresas gigantescas, de unicórnio que veio buscar a gente para resolver esse problema com 2, 3 meses de delay. E é o seguinte, era sim problemático o caso do GA4, mas o não mensurar nada dentro de plataformas de mídia e do marketing digital como um todo é um problema muito mais sério. Vocês não só não vão ver os dados, como campanhas vão perder aprendizado, campanhas vão quebrar, o algoritmo de vocês vai ficar doidão e o retorno sobre investimento no final do dia é o que importa. E é algo que já vem sendo um grande desafio para muitas das operações de marketing digital por aí, vai ser impactado. Não deixem para a última hora. Tenham isso já no primeiro trimestre do ano que vem como algo a ser olhado. Ok, pelo menos de entender e dimensionar o impacto. Isso vai me impactar muito? Sim ou não? Como isso vai me impactar? Quando eu preciso lidar? Qual que é o meu prazo, minha expectativa de solução para essa questão? Certo? Não deixem para a última hora. Existem alguns outros detalhes técnicos ali a respeito do aprendizado e acúmulo de eventos que precisa acontecer para que as plataformas elas operem a pleno vapor já via Conversions API, e não vai ser uma boa ideia deixar isso para um último momento, beleza? Então, essa mensagem passada, eu quero só passar para vocês uma visão de como a gente resolve esse problema na Tractor. Isso é o nosso use case específico, essas aqui são as integrações da estrutura de dados first party da própria Tractor, certo? Para mostrar para vocês que, de uma forma um pouco mais prática, né, o exemplo mais complexo e o menos complexo. Hoje a gente utiliza uma solução que tem um grau de complexidade de implementação intermediário, certo? Ela se chama RudderStack. O nome está aqui no canto superior esquerdo do slide. O RudderStack ele é um orquestrador de dados, ele é uma solução específica para resolver esse tipo de trânsito, esse tipo de fluxo de dados. E o RudderStack, ele puxa ali a partir de webhooks e tal, todas as informações que precisam ser transmitidas de forma first party para as ferramentas que estão no nosso stack digital, certo? Eu tenho o Amplitude, que é uma alternativa que a gente utiliza ao Google Analytics, a gente tem o Pixel dentro do Facebook, a gente tem o próprio LinkedIn e a gente tem o GA4 aqui também sendo utilizado como destino, e o Tractor Warehouse, que é onde a gente guarda todo o montante master ali de dados. Então, o RudderStack, ele é um orquestrador de dados, ele é uma ferramenta específica para esse tipo de correção. Ele não vai corrigir apenas a relação cookie, first party, vocês podem utilizar ele com um Zapier para outros desafios. E eu trouxe ele como um exemplo de algo intermediário. Mas a gente tem todo um espectro de complexidade de soluções que podem ser adotadas para resolver a questão dos dados first party, para resolver a questão do traqueamento. Vocês podem ir no menos complexo, que é, vou integrar o meu banco de dados, qualquer que seja ele, com o Facebook, com a API do Conversions API, via Zapier. Existem alguns casos onde faz sentido, tem um volume muito baixo, não tem investimento de marketing e consigo manter isso dentro do plano gratuito do Zapier, por exemplo. Pode ser que o Zapier faça sentido, mas essa é uma ferramenta que já não vai escalar. É muito fácil, como são eventos bem granulares, né? Clique, imagina o tanto de clique que vocês têm todas as semanas. É muito fácil que uma conta de Zapier aqui para rodar um Conversions API bem implementado, passa de, 4, 5 mil dólares, assim, para uma pequena empresa, né? Então, o Zapier é uma solução fácil, que não é tão escalável. Do outro lado, eu posso pensar o seguinte, e se eu desenvolver uma aplicação proprietária que vai conectar
conectar o meu banco de dados com a API do Facebook, organizar as coisas aqui, fazer a distribuição, e nisso eu já aproveito para colocar algumas regras de negócio minhas ali, e organizo o fluxo de dados. Dá para fazer isso. A Tractor já desenvolveu uma série de projetos que tem esse perfil, uma série de projetos que, inclusive, levavam em consideração características de negócio do cliente, como, por exemplo, uma análise de crédito. Eu mando para o Facebook o resultado da análise de crédito do cliente como um elemento de enriquecimento da qualidade das campanhas. Para esse cenário, foi necessário desenvolver uma aplicação proprietária. Então, é um mundo muito mais complexo do que ligar dois pontos utilizando o Zapier. No meio do caminho, vocês vão encontrar uma série de outras tecnologias. As mais famosas, a mais famosa, tranquilamente, pelo menos aqui no contexto brasileiro, é o Segment, que é uma solução da Twilio, mas a gente tem a alternativa open source ao Segment, que é esse cara que vocês estão vendo aqui, que é o Rudderstack. Ônus e bônus existem em ambas as plataformas, tem que ser analisado, tem que ser interpretado. Vocês têm também, por exemplo, o N8N, que também é um conector ali, assim como o Zapier, que funciona de uma forma mais open source. Então, existem uma série de soluções, e é muito fácil você criar uma solução que pode parecer a melhor para um primeiro momento, mas que no médio prazo, com a escala do número de eventos, vai se tornar algo carésimo, você não vai conseguir dar manutenção, ou algo que é escalável, que cumpre com todas as regras de negócio, mas que tem um débito técnico de manutenção muito alto, como, por exemplo, uma aplicação proprietária. Por isso, volto no ponto anterior. Entendam aonde o negócio de vocês está, qual que é o desafio que vocês terão que contornar, quais são as ferramentas que estão no stack ali, troquem ideia com outros players que possam estar resolvendo esse tipo de problema em suas respectivas operações já, conversem com fornecedores que conheçam esse tipo de problema, para daí começar a tomar uma decisão, tá? Não existe solução milagrosa aqui, não existe um caminho óbvio, pelo menos ainda não. Portanto, é importante analisar essa questão com bastante carinho e atenção. E o mais importante, não deixem isso para a última hora. Vai dar ruim forte, o resultado vai ser muito impactado e a gente já tem desafio demais para lidar dentro da nossa estrutura de aquisição de clientes. Né? O ano de 2023 já não foi uma coisa exatamente fácil, a gente não quer ter essa dor de cabeça no ano que vem. Certo, pessoal? Gente, com isso eu encerro aqui o talk.